Fala pessoal, boa tarde a todos que estão aí conectados com a gente nessa segunda-feira maravilhosa. Boa tarde, Alexandra, boa tarde, Ana. Oi, Ana, tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Boa tarde, Babi Barreto, boa tarde, Daniel, Davi, boa tarde, Henrique. Fala, Henrique, beleza? Tranquilinho? Boa tarde, Isabela, boa tarde, Liliane, boa tarde, Lucas, Luísa Pena, Maria Eduarda, Raí, Thaís, Tainá e Yasmin. Boa tarde a todos vocês que estão conectados com a gente. Gente, seguinte, ó, eu vou até levantar, porque de coisa boa a gente fala em pé, né? Assim? Bom, vamos lá. Notícias boas e notícias... Peraí que eu me enrosquei total no fio do microfone aqui, agora vai. Eu fiquei enrolado literalmente no fio do microfone. Agora foi, agora consegui. Pessoal, é o seguinte, tenho uma notícia triste para dar para vocês e tenho uma notícia excelente para dar para vocês. Notícia triste é que hoje é a nossa última aula, né, no cronograma de março. Então, varrendo aí todo o conteúdo de matemática que foi planejado, terminando, obviamente, um pouquinho depois, né, do previsto, até porque o Enem foi adiado, né? Mas hoje é a nossa última aula do cronograma de março, onde vamos falar de estatística, matéria que mais cai no Enem disparado, uma das, né? Uma das que mais cai no Enem disparado, né? Só um conteúdo cai mais do que estatística, que é razão, proporção e regra de 3, né? Que cai mais do que estatística. Qual que é a ideia, pessoal? Nós vamos começar a partir dessa semana já, vai ser, na verdade, semana que vem, mas, na verdade, essa semana a gente já começa a nossa revisão, ok? E aí, essa é a parte boa da notícia. Então, a parte triste é que essa é a nossa última aula seguindo o cronograma de março, e a parte boa é que a gente vai ter uma revisão que, olha, eu estou preparando o material, eu estou montando o roteiro, né, das aulas e tudo mais, e eu queria dizer para vocês que tá show, viu? Revisãozinha nossa está show. A nossa revisão, eu queria passar para vocês aqui como é que vai ser o cronograma. É claro que eu vou falar no curso, mas é que tem alguns detalhes que eu queria falar justamente assim com vocês, né, que são alunos lá do presencial e tudo mais, eu queria falar exclusivamente aqui com vocês. Preste bastante atenção, e eu queria até que você anotasse isso, se você puder, para que você possa também se programar para a nossa revisão. Eu vou te passar aqui as datas da revisão com aquilo que vai ser trabalhado. Então, na quarta-feira, dia 2 de dezembro, quarta-feira, 2 de dezembro, vai ser a aula de apresentação. Aqui, esse aulão, eu o intitulei como os 5 erros que você jamais pode cometer na prova do Enem. Tranquilo? Esse aulão vai ser às 20 horas, tá? Ele vai ser às 20 horas e vai ser transmitido exclusivamente pelo YouTube. Tudo bem? Então, esse aulão é na quarta-feira, às 20 horas. Nós temos um grupo no WhatsApp exclusivo para esse aulão. Depois dessa aula, depois que eu estou explicando aqui para vocês, eu vou passar. Quem não entrou ainda vai entrar nesse grupo exclusivo do aulão, que ele é importante, ok? É a mesma aula e o mesmo grupo que está sendo anunciado aí através do Instagram, através do Facebook. Algumas pessoas já tinham me falado, eu vi lá uma propaganda sua e tal, entrei no grupo. É esse grupo aqui, desse aulão, que vai ser no dia 2 de dezembro. Legal, beleza. Aí, a nossa revisão, ela vai funcionar às segundas e quartas-feiras. Teremos uma aula segunda e uma aula na quarta-feira, tá? Então, os dias serão 7 de dezembro, que é a próxima segunda-feira, 9 de dezembro, que é a próxima quarta-feira, depois 14 de dezembro, 14 de dezembro, peraí, 7 e 9, né? Que é na semana que vem já. E depois 14 e 16, é isso mesmo, 14, 16 de dezembro, tranquilo? E ainda no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Eu juro que eu ia colocar dia 23,
Eu ia colocar 21 e 23, mas eu achei muita sacanagem, né, velho? Só se eu viesse vestido de Papai Noel, trouxesse a ceia, não é verdade? Fala a verdade, não dá, né? 23 de dezembro, a gente já está em clima de Natal. Então, esse 21 aqui já é na semana, né, do Natal, mas dá, vai. Nós vamos falar de um assunto bem importante. Pessoal, no dia 7 de dezembro, segunda-feira, eu vou falar de razões, proporções e regras de 3, tá? Razões e proporções. Razões e proporções. Que é o nosso top 1. Esse top 1 é porque é o assunto que mais cai no Enem. Tranquilo? E na quarta-feira, que vai ser o dia 9, eu vou falar de combinatória. Combinatória. Combinatória, que é o nosso top 10. Dentro do curso de revisão, o assunto que cai menos é combinatória. Aí, Gui, é porque cai pouco? Claro que não, velho. Se ele está dentro do top 10 aqui, cai muito, tudo bem? Mas dentro daqueles que a gente vai revisar, é o que cai menos. Top 1 e top 10. Acho que você entendeu a logística da coisa, né? Nós vamos trabalhar o top 1 e o top 10, o top 2 e o top 9, o top 3 e assim por diante. Então, veja só comigo. No dia 14 de dezembro, nós vamos trabalhar revisão de estatística, gráfico e tabela. Gráfico e tabela. Esses gráficos e tabelas, na verdade, eles entrariam em função, né? Mas a gente consegue fazer, o exercício olhando só para o gráfico ou só para a tabela. Então, esse carinha aqui, ó, é o top 2. Tranquilo? E logo após, a gente... Peraí que eu perdi. Deixa eu pegar aqui. Eu estava só com as datas e não peguei as matérias. Agora sim. E aqui a gente vai falar de função afim, que é o nosso top 9. Que é o nosso top 9. Tranquilo? Então, essa é a nossa ideia. E no dia 21 de dezembro, nós vamos trabalhar com porcentagem. Fala se não é um presente de Natal trabalhar com porcentagem e matemática financeira, né? Porcentagem e financeira, que é o nosso top 3. Beleza? Então tá lá, porcentagem financeira, nosso top 3, é a aulinha que a gente vai ter no dia 21 de dezembro. Eu preciso te explicar como é que isso vai funcionar, porque eu quero te dar uma orientação bem específica. Bom, você vem acompanhando o curso desde março, e você lembra que nós começamos com aulas gravadas, e aí era uma aula em cada dia, e tinha vários exercícios todos os dias. Depois é que a gente passou por esse modelo ao vivo, que eu, pelo menos, gostei mais, achei mais legal. Todas essas aulas, elas serão ao vivo. E todas, obviamente, ficarão gravadas também para vocês, ok? O que a gente vai ter? Qual que é a parte mais importante da preparação? Você já sabe qual é. São os exercícios. E eu preparei um material de questões para fazer essa revisão com vocês, velho, que não tem como, tá tipo top. E o mais legal de tudo desse material é que as questões, elas são diferentes daquelas questões que a gente trabalhou em aula, entende? Então, esse material é um material com questões só do Enem, esse 100% Enem, tranquilo? Então, aqui, ó, no dia 7 de dezembro, por exemplo, eu já montei o material, tem 75 questões do Enem, envolvendo razão, proporção e regra de 3, somente das provas de 2016 a 2019, contando primeira aplicação, segunda aplicação, terceira aplicação, PPL e Enem Libras. Então tem muita questão que provavelmente é novidade para você. Porque as questões do Enem oficial, a gente faz elas 50 vezes, né? Mas as questões do PPL, do Libras, segunda aplicação, terceira aplicação, tem gente que nem sabe que existe. Então, são 75 para você. Qual que é a ideia? A ideia, para a gente começar com o pé direito a nossa revisão, e para a gente realmente fazer uma revisão consistente e chegar numa prova bem preparado, com ritmo de questão, realmente sabendo a fazer a prova, é você conseguir
manter o ritmo de questões. E eu preciso que você faça isso por dia. Deu para entender a ideia? Como assim por dia, Gui? Exemplo. Olha, a aula vai ser 7 de dezembro. Eu vou te dar 75 questões. Se você dividir 75 questões em 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou terça, quarta, quinta, sexta e sábado, por exemplo, você vai conseguir fazer 15 questões por dia, que é um número tranquilo. Concorda comigo? 15 questões por dia é um número legal. Lembrando que a gente vai revisar, pessoal, a parte mais importante e que mais conta ponto para a TRI. Então, você vai ter poucos ou nenhum problema com aquelas questões trabalhosas que agarram a sua revisão, entendeu a ideia? São questões simples que você precisa manter um nível de acerto. Então, qual que é a minha orientação? Lá no dia 7, segunda que vem, nós vamos ter a aula. É uma aula rápida, é um tapa conceitual e a gente cai nas questões e a gente vai matar essas 75 questões, sendo 15 questões por dia. Essa, pelo menos, é a minha dica. E por que essa é a minha dica? Porque você não vai conseguir fazer 75 questões num dia só. E na quarta-feira tem outra aula. Se na quarta-feira tem outra aula, significa que na quarta-feira tem mais questões. Concorda comigo? E aí o que vai acontecer? Na quarta-feira, teremos mais questões? Claro que teremos. Só que na quarta-feira são apenas 25 questões. Gui, por que são 25 questões? Porque a importância da primeira aula para a segunda é muito diferente. Concorda comigo? Eu preciso que você faça mais questões de razão, proporção, regra de 3 e tudo que envolve essa parte do que de combinatória, por exemplo. E aí, o que eu consigo fazer para você e te ajudar? Você não vai fazer 15 questões por dia daqui? Aqui você vai fazer 5. Totalizando 20 questões por dia. Estou te pedindo muita coisa? 20 questões por dia é o que eu estou te pedindo. Por enquanto, calma, deixa eu continuar aqui o meu planejamento. Depois, no dia 14, vai ter estatística, gráficos e tabelas. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter 70 questões para você resolver. O que dá 14 questões por dia. Tranquilo? E aqui, no dia 16, eu vou te dar 30 questões por dia. Ou melhor, desculpa, 30 por dia não. 30 questões no total. Então, o que eu estou querendo te mostrar com a programação da revisão? Véi, isso aqui foi top demais. Eu consegui montar esse curso aqui para vocês. Pelo menos na minha cabeça ele está todo pronto. Sério, na minha cabeça já estou lá na última aula já. Vocês me agradecendo e eu falando, nossa, foi bom demais. Mas eu consegui montar de uma maneira que eu forneça para vocês 100 questões por semana, para que você consiga, dentro de uma programação útil, de segunda a sexta-feira, para que você consiga manter um ritmo de 20 questões por dia. Essa é a minha ideia. Deu para entender a ideia? Então, eu tenho 20 questões por dia aqui na primeira, eu tenho 20 questões por dia aqui na segunda, e assim sucessivamente. Quando a gente chegar lá na aula 5, por exemplo, eu vou ter 45 questões de uma parte e 55 da outra. Entendeu a minha ideia? E assim a gente consegue dividir as matérias, não de maneira igual, porque as matérias não são iguais. Eu, sinceramente, não preciso que você faça 100 questões só de combinatória. A não ser que você diga para mim assim, Gui, tá sobrando tempo. Nó! O meu dia tá de boa, eu tô à toa, deitado no sofá com o pé para cima, tranquilo. Me chama, que eu te mando 1000 questões se você tiver, se você quiser. Mas eu sei que seu dia não tá assim. Então, esse aqui é o nosso cronograma da revisão. Esse aqui é o cronograma de dezembro, tá? Esse é o cronograma de dezembro. Eu fiz essa quantificação de questões aqui só para você entender o formato que a gente vai trabalhar, ok? Pessoal, nas segundas-feiras, cadê elas? Nas segundas-feiras e nas quartas-feiras, aulas ao vivo. Todas as aulas serão transmitidas pelo YouTube, ok? Você pode comentar lá, você pode tirar sua dúvida. E lembra, nós temos os nossos grupos no WhatsApp justamente para você tirar dúvida. Tranquilo? Então você pode me chamar, pode chamar a Júlia se você quiser, mas pode falar, não tem problema nenhum. A gente tira as dúvidas, a gente grava a questão se precisar. Enfim, o esquema de monitoria, o esquema de plantão é o mesmo que a gente já tem.
vai ter o materialzinho impresso em PDF para vocês antes da aula, e nesse PDF vai ter o gabarito, vai ter a resolução comentada e vai ter o QR Code de acesso para as questões que eventualmente eu for resolvendo. Então, esse aqui é o nosso esqueleto de dezembro. Gui, legal. Então, a gente vai do dia 2 ao dia 21 de dezembro com essa revisão. Exatamente. Legal, beleza, ok. Em janeiro, bom, é óbvio que em janeiro teremos a continuação da revisão. Afinal, a nossa revisão é um top 10. Eu só coloquei 5 aulas aqui, o que significa que teremos 5 aulas em janeiro. 4 de janeiro, a gente já volta. E, gente, o esquema é o mesmo, tá? Nós nos veremos no dia 4 de janeiro, no dia 6 de janeiro, tá? 4 é uma segunda e 6 é uma quarta-feira. E depois nós nos veremos na semana seguinte, no dia... Eu estava com o calendário na mão, fechei para quê? Me ajuda aí, gente, vocês que estão com o calendário aberto. Cadê? 4 e 6, 11 e 13, tá? 4 e 6, 11 e 13. Essas serão as nossas datas em janeiro, pelo menos as datas fixas. Então, 4, 6, 11 e 13. O que eu queria que você entendesse era só para você entender o funcionamento desse curso. Esse curso ele foi pensado para vocês que estão aí ao longo do ano inteiro já acompanhando o meu ritmo, já acompanhando as aulas, já fazendo questões e empenhados. E ele foi pensado também para um aluno que está chegando agora de paraquedas e pensando, meu Deus, o que vou encontrar? Tudo bem? Então, esse curso ele também será aberto a novos alunos. Então, vai ser vocês que estão comigo desde março, o pessoal de agosto, né, que entrou em agosto exclusivamente no online, e também para alunos novos que, porventura, queiram adquirir esse curso. Seu amigo, sua amiga, seu primo, sua prima que quiser fazer esse curso de revisão aqui, só me procurar. A primeira aula já vai ser na quarta-feira, no dia 2, e aí esse curso ele vai ser vendido para alunos externos, ele vai ser vendido, a matrícula dele vai ser exclusivamente pela plataforma da Hotmart, tá? Então, na própria quarta-feira vai ter um QR Code na tela, o pessoal vai matricular diretamente pela Hotmart, não vai ser mais comigo, porque eu fico muito por conta de fazer matrícula e tal, então vai ser exclusivamente pela Hotmart. Se você tiver algum conhecido que você queira compartilhar o curso, manda para ele lá o link do curso, o link da própria Hotmart, que é tranquilo. Para vocês que são alunos, isso já te falei 1000 vezes e vou falar mais 30, não tem custo nenhum, ok? Não tem custo de material, não tem custo de matrícula, não tem custo nenhum. Isso é incluso para vocês no cronograma do presencial. Tranquilo? Beleza? Ok? Deixa eu até ver que tem alguns comentários aqui. Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver se tem dúvidas. Passou muito rápido mesmo, Raí, Jesus amado. Cara, Raí, eu lembro até hoje, o dia que eu estava no supermercado em Lavras, quando eu estava conversando com a sua mãe sobre a sua matrícula. E eu lembro como se isso tivesse acontecido semana passada, velho. Semana passada. Lucas, é isso aí mesmo. Não, Bianca, eu só falei desse cronograma e expliquei o funcionamento da revisão, tá? Muito importante, inclusive, que eu expliquei, mas foi só isso. Por enquanto, foi só isso, tá, Bianca? Tranquilo? Alexandra, eu vou postar a lista por aula. Então, tipo assim, gente, eu tô em guerra com esse microfone hoje, quase que eu caí aqui agora. Alexandra, na segunda-feira eu vou enviar a lista de razão e proporção. Na quarta-feira eu vou enviar de combinatória. Na outra segunda e assim por diante, tá? Isso porque eu não quero que vocês acabem se atropelando. Se eu mando tudo de uma vez só, a sensação é de que você tem 1,5 milhão de questões para fazer, e aí você não vai dar conta de fazer todas, e aí é complicado. Eu não quero isso, tá? Eu quero que a gente tenha realmente uma programação, um planejamento, para que a gente possa começar assim, sem problema nenhum. Combinado? É por isso, tá? Vão ficar gravadas sim. Vão ficar gravadas sim. Perguntaram, Gui, as aulas vão ficar gravadas? Vão ficar gravadas sim. Deixa eu lembrar aqui. Os horários não são fixos, gente. Os horários aqui, eles não são fixos. Por exemplo, no dia 7 de dezembro, que é essa aula aqui, ó, de razão e proporção, ela será à tarde, às 17 horas.
tá? 17 horas, essa aula de razão e proporção. No dia 9 de dezembro, que é a parte de combinatória, ela vai ser à noite, às 20 horas, tá? Aí no dia 14 de dezembro, que é estatística, gráficos e tabela, a aula vai ser à tarde novamente, às 17 horas. Tranquilo? E depois, no dia 16 de dezembro, a aulinha de função afim vai ser à tarde, vai ser às 16 horas. Tranquilo? E no dia 21 de dezembro, a aula de porcentagens e financeira, isso aqui é uma segunda-feira, a aula também vai ser à tarde, vai ser às 14 horas. Esses serão os horários, eles já estão definidos, eles são esses que eu passei para vocês, tá bom? Então, dependendo do dia, tem um horário diferente. Claro que eu vou avisando no grupo, né? E disponibilizando os links do YouTube para vocês também nos grupos. Mas se programem, por favor, e tentem assistir essas aulas ao vivo, pois elas serão muito importantes. Em janeiro, 4, 6. 4, 6. E eu esqueci as outras duas datas. 4, 6. 11 e 13 de janeiro, possivelmente as aulas serão de manhã, ok? Então, as aulas ao vivo serão transmitidas pela manhã. Mas é uma aula pelo YouTube, né? As perguntas são pontuais e por chat, se tivermos. É uma aula pelo YouTube, ela não tem tanta interação porque ela é para ficar mais objetiva, é para ela ficar mais legal. É uma revisãozinha rápida e que vai produzir resultados, eu tenho certeza disso. Então, em janeiro, possivelmente, elas serão pela manhã, mas de janeiro eu divulgo depois para vocês. Tranquilo? Continuando aqui, tirando dúvidas sobre a nossa revisão. Já respondi os horários. A Babi falou assim, Gui, eu lembro da primeira aula que eu cheguei atrasada. Aliás, eu já te contei essa história, que eu só lembro de quem que é você por conta desse episódio, que a aula começava às 16 horas, chega a Babi no meio da aula, meia hora depois, ela chegou, todo mundo parou, olhou para ela, foi muito engraçado, né, Babi? Meu Jesus. Isso é a revisão sim, Vi. Essa é a nossa revisão, começa na quarta-feira e vai até basicamente a prova do Enem. E na semana entre as provas do Enem, 17 e 24, nós teremos um encontro, tá? Deixa eu até levantar para falar disso. Na semana entre o dia 17 e o dia 24, nós teremos um encontro, mas não será aula, ok? Eu não acho saudável entre as duas provas, pré-prova, né? A gente fazer uma aula de matemática. Mas teremos um encontro exclusivo para vocês, alunos do cronograma de março, aqui no Zoom, para comentar sobre o primeiro dia de prova e o que esperar do segundo dia de prova. Todos os anos eu faço isso. Pelo primeiro dia de prova, dá para a gente imaginar o que esperar do segundo dia de prova, tá bom? Então, isso vai ser na semana entre as provas do Enem. Nós teremos um encontro e eu divulgo depois o horário para vocês, o convite. E ainda teremos, vocês ainda não vão se livrar de mim, ainda teremos 27, eu acho. Gente, deu tanto trabalho definir essas datas e eu não decorei. 27, deixa eu só confirmar. Eu acho que é 27. 27 não, desculpa, gente, dia 29. 29 de março. Ô Gui, você tá louco? Como assim 29 de março? Tá doido? Tá doidão? 29 de março de 2021, teremos aí sim o nosso último encontro em grupo da salinha. Gui, que data que é essa? É a data que vai... como é que chama? Esqueci o nome. É a véspera das divulgações do resultado do Enem, onde eu vou fazer mais um encontro com vocês para a gente comentar sobre o SISU, sobre o ProUni e o FIES, as regras que vão estar vigentes até lá. Eu não tenho como fazer essa aula antes, porque 2020 foi diferente do Cosmos, né? Então, no dia 29 de março, nós vamos nos reunir novamente para falar dos resultados do Enem e dos programas SISU, ProUni e FIES. Após isso, também, quem precisar de ajuda individual com os cursos, com as notas, primeira opção, segunda opção, jogo aonde, o que vale a pena, é só me chamar, não tem problema nenhum.
ok? Eu atendo vocês com o maior prazer. Gente, ficou alguma dúvida com base na nosso cronograma, com base no formato que isso será feito, com base na rotina que você terá durante essa revisão? Você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem alguma coisa a dizer? Ô Gui, Oi. é uma revisão sobre tudo do curso ou vai ficar algum assunto de fora? Vai ficar vários assuntos de fora. É uma revisão que chama Top 10. São só os 10 assuntos mais frequentes na prova do Enem. Eu brinco, ô Vitória, que para revisar todos os assuntos, a gente teria que fazer a salinha de novo. Fazer a salinha de novo aí é a revisão de todos os assuntos. Não tem como não. Ficaria muito pesado, com muitos exercícios por dia, é complicado. Já tem data de previsão para a divulgação das notas, Gui? Eu sei que é no final de março, eu acho que é 31, Ana. Eu acho que é 31 de março, não é? A divulgação, eu não estou lembrando agora exatamente, mas eu acho que a divulgação oficial é 31. E aí a nossa aula é 29. Se for 29, melhor ainda, tá? Mas essa é a nossa estrutura. Ô Gui, aí vai Oi. ser uma aula a cada 2 dias? Não, vai ser aula nessas datas aqui. Nessas datas aqui é que teremos as aulas. Dia 2, dia 7, dia 9, 14, 16 e 21, isso tudo em dezembro. Os horários são aqueles, ó, 20 horas, 17, 20, 17 e 16. E 14 na última. Em janeiro, 4, 6, 11 e 13 serão as nossas datas, tá? Essas são as datas da revisão. As datas que vão ser transmitidas as aulas ao vivo, né, gente? Às vezes não significa que você precise assistir exatamente nessas datas, tá? Você pode assistir quando você quiser, mas ao vivo será esse cronograma nesses horários, ok? E a liberação de material seguirá esse cronograma também, beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo, né? Deu para entender, acho que foi bem didático. Ó, na aula de hoje, a última aula que eu sempre faço no nosso cronograma é a ideia de estatística. Se você prestar bastante atenção na aula de hoje, fizer a lista, por exemplo, na aula de revisão de estatística, você nem precisa se preocupar tanto. Afinal, a gente vai estar revisando uma coisa que a gente acabou de ver, né? Que seria a aula do dia... Cadê? No dia 14 de dezembro, por exemplo, então, você nem precisaria assistir se você não quiser, ok? Pessoal, vamos lá então para a nossa teoria de estatística, para o nosso resuminho. Pega um caderno, pega a canetinha colorida, por favor, para a gente fazer a nossa teoria. Estatística é legal, é fácil, é tranquilo, é gostosinho da gente brincar com ela. E depois para a gente também pegar algumas questõezinhas bem interessantes. Simbora lá? Vamos então? Pegar aqui o microfone, posicionar ele, apagar a bagaça. E vamos embora de estatística. Pessoal, qual que é a ideia? Estatística é uma ciência separada da matemática, né? Então, na verdade, quando você fala em estatística no ensino superior, a estatística de nada tem a ver com a matemática. E por que isso? Porque a matemática é uma ciência que trabalha com números exatos, e a estatística não. A estatística trabalha com dados, trabalha com margem de erros. Então, um exemplo claro de estatística que a gente tem nas nossas vidas e que acabamos de vivenciar são as eleições, né? Então, quando você faz a estatística de uma eleição, é o que o pessoal chama de pesquisa eleitoral. Eu tenho um número de eleitores, eu vou e pergunto para alguns desses eleitores em quem que eles gostariam de votar, que é o que o pessoal chama de intenção de voto, né? E aí eu tenho nisso uma margem de erro, né? Porque eu não estou perguntando para todo mundo. E aí qual que é a diferença? Qual que é a ideia? A pesquisa eleitoral é estatística, porque ela não trabalha com todo mundo. Ela trabalha com uma parcela da população, chamada de amostra da população, certo? E ela trabalha com intenção de voto. Quando a gente faz a eleição que foi realizada ontem, por exemplo, aí já não é mais estatística. A eleição, ela faz parte de matemática. E por que a eleição faz parte de matemática? Porque na eleição eu pergunto para todos os eleitores qual que é a vontade. Então eu não tenho margem de erro. Percebe? Eu tenho lá que 58% dos eleitores da cidade X
preferem o candidato A. E aí esse candidato ganha por matemática e não por estatística. Tudo bem? Então, a gente tem sempre a impressão de que estatística é um capítulo, né, do livro de matemática, o que é errado. Estatística é uma ciência separada da matemática. No ensino médio, no ensino básico, a gente trabalha a estatística dentro da matemática, certo? E a estatística dentro da matemática, ela tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem uma diferença aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, entre população e amostra. Então, qual que é a nossa ideia? Vamos fazer um resuminho bem bonitinho hoje para vocês, para ficar bem legal, bem caprichado. Vamos comigo. A gente tem, primeiro, a população e a gente tem a amostra. Deixa eu colocar um fone para carregar, que já acabou a bateria. Espera aí. População e amostra. O que é população, pessoal? População é o total. População é o total. Então, se eu estiver falando, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, população são todos os eleitores, todas as pessoas que vão lá votar. E se a gente estiver falando de amostra, é uma parte desses eleitores, é uma parte desse total. Essa parte não depende da quantidade. A amostra, ela tem de ser uma parte bem distribuída. Imaginemos nós que na sua escola, por exemplo, fosse feita uma eleição para definir o melhor professor. Legal? Qual que é a ideia? Eu posso pegar dos representantes dos alunos da escola, eu posso pegar 10 representantes ou eu posso pegar 80 representantes. Não tem problema. Só que, se eu pegar 10 representantes, um de cada turma, ou eu pegar 80 representantes de uma turma, ou até só de 2 turmas, essa pesquisa ela vai ficar errada. Por quê? Porque essa parte não está bem distribuída. Então, a amostra tem muito mais a ver com a distribuição do que a quantificação. Muita gente critica os institutos de estatística, como o IBOP, como o Datafolha, pela baixa quantidade de pessoas que são consultadas. Na pesquisa eleitoral, por exemplo, vamos supor uma pesquisa presidencial. O Brasil tem cerca hoje de 200 milhões de eleitores, certo? O IBOP vai e pergunta para 2.000 pessoas. Aí a pessoa fala, 2.000 pessoas? Gente, não importa quantas pessoas o cara está perguntando. O que importa é a distribuição disso. 2 pessoas, de maneira distribuída no país inteiro, ou 1 milhão de pessoas perguntando somente em São Paulo, na Zona Sul, dá muita diferença. Deu para entender a ideia? Então, essa parte de amostra é a parte que precisa ser bem distribuída. Bom, quando a gente fala de estatística, a gente está falando de pesquisa, né? A gente está falando de dados. E essa pesquisa, ela precisa ter uma pergunta e uma resposta. A pergunta é tranquilo, você pode fazer a pergunta que você quiser. Mas as respostas, elas são variáveis. E aí a gente vai entrar justamente nesse mérito. Na estatística, nós temos as chamadas variáveis. Variáveis, pessoal, nada mais são do que as possíveis respostas das perguntas que são feitas, tá? Então, nós temos, basicamente, 2 opções de variáveis. As variáveis qualitativas, e as variáveis quantitativas. Variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Exemplo. Variável qualitativa tem na resposta, fundamentalmente, um nome. Então, eu pergunto para vocês, qual é a cor do seu cabelo? Você vai me responder a cor. Qual é a cor dos seus olhos? Percebe? Qual o carro que você tem? Agora, se você quiser uma variável quantitativa, eu vou te perguntar qual é a sua altura? Quanto você pesa? Quantos carros você tem? Então, muda bastante de figura a ideia das variáveis. Quantitativa e
qualitativa. A quantitativa, eu tenho ainda dois tipos que a gente pode separar. A quantitativa eu tenho do tipo contínua e eu tenho a quantitativa também do tipo discreta. Contínua ou discreta. Qual que é a ideia? O que muda em cada uma dessas variáveis quantitativas? A contínua, você pode me dar ela na unidade que você quiser e você pode me dar ela com o grau de precisão que você quiser. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, para um de vocês, né? Quanto você pesa? Você pode me responder, por exemplo, que pesa 783 newtons. Eu te perguntei peso, né? Se eu te perguntar qual que é a sua massa, você pode me responder que vale 92,683 quilogramas. Eu não sei a precisão da sua balança. Mas se eu perguntar, então eu não sei, eu não tenho uma previsão do que você vai me responder. Percebe? Você pode me responder numa unidade qualquer, um grau de precisão qualquer. Agora, se eu te perguntar para uma variável discreta, eu tenho certeza de opções que você vai optar. Por exemplo, quantos carros você tem? Bom, eu poderia, talvez, ter certeza que aqui nessa turma você vai me responder com certeza um número inteiro entre 0 e 5, talvez. Então você tem 0 carros, 1 carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros ou 5 carros. Percebe? Porque eu presumo que ninguém vai me responder que tem 2 carros e meio. Percebe isso? Ninguém vai me responder que tem 4,3 carros. E aí eu queria te passar uma coisa bem interessante. O que foi? Alguém abriu aí o microfone? É pergunta, gente? Beleza. Eu poderia até te dar um exemplo interessante disso. Quando você... Deixa eu trocar aqui de fone. Bateria. Gente, alguém me fala só um alô, só para eu ver se está funcionando, porque eu troquei aqui de lado. Por favor. Oi, Gui. Oi, Gui. Beleza, Gui? beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Boa. Boa. Estão me ouvindo, né? De boa, né? Pessoal, eu poderia te dar um exemplo bem interessante, que é o seguinte. Quando a gente vai comprar, por exemplo, um chinelo Havaiana, e eu estou aqui com um bem legal, estou com um chinelo Havaiana quase novo, deve ter uns 10 anos. Quando eu vou comprar o chinelo Havaiana, eu vou lá e falo assim, olha, eu calço 45, 46. E aí a pessoa vai e me dá um chinelo 45, 46. Mas o que é esse 45 e 46? O que é esse 37, 38 que você fala? É uma relação que a gente tem entre a medida do seu pé e um número de uma tabela. De maneira que eu estou transformando uma variável que seria contínua numa variável discreta. Já parou para pensar nisso? Imagina se o funcionário da Havaiana pergunta qual o tamanho do seu pé e você responde para ele que o seu pé tem 23,7 centímetros. Velho. Ou então 24,008. Velho. Não tem como. Então eu preciso transformar a variável contínua numa variável discreta para conseguir relativamente padronizar os tamanhos de calçado para conseguir vender isso. Percebe? Para conseguir padronizar a comunicação. Então, esse é um dos exemplos que a gente consegue transformar uma variável em outra através de uma tabela de conversão. Tá bom? Então, pessoal, para que serve a estatística? A estatística, ela caracteriza, ela organiza e ela apresenta valores. Ela apresenta dados com o fim de informar ou de desinformar. A estatística também pode ser usada para mascarar situações. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é um exemplo engraçado, mas também é um exemplo bem didático. Em 2017, de 2016 para 2017, houve um crime na cidade mineira de São Tomé das Letras que abalou a cidade, que chocou a cidade. Eles mataram um turista lá na Pirâmide, que é o ponto turístico mais famoso da cidade, por conta de uma tentativa de assalto.
E aí, isso foi no Réveillon, e o governo do estado publicou no jornal que o governo do estado de Minas Gerais aumentaria em 50% o efetivo da Polícia Militar de São Tomé das Letras. Aí você pensa, caraca, os caras são rápidos, né? Aumentou em 50% o efetivo. Legal. Como eu fui, ainda sou, mas agora com a pandemia não dá, né? Como eu sou frequentador assíduo da cidade de São Tomé das Letras, eu sabia, por exemplo, que nesse período o efetivo da polícia contava com 2 soldados. 2 soldados. Se o governo aumentou em 50%, adicionou a metade do que já tinha, né? Então eu passei de 2 soldados para 3 soldados. Veja como o governo foi eficiente. Eles mandaram 1 policial a mais para São Tomé, que só tinha 2, e lá ficou com 3. Fala se não é engraçado isso. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Porque o jeito que foi apresentada essa informação não é para informar, é para desinformar. Percebe? Aqui em Santos, por exemplo, no começo da pandemia, eles utilizaram da estatística, eles utilizaram da apresentação gráfica para mascarar a situação da cidade. E eu aposto que na sua cidade, seja ela qual for, isso também aconteceu. Gui, como assim? Nós tínhamos um gráfico que media, né, a ocupação da UTI, a ocupação os leitos que a gente tinha e os leitos ocupados. E aí era mais ou menos assim, olha, esses aqui de roxo eram os leitos que a cidade tinha, era o total de leitos. E esses aqui de vermelho eram os ocupados. Ou seja, situação alarmante. Vamos supor que a gente tivesse uma linha aqui, que era de 250 leitos, e o total da cidade é de 280 leitos. Tudo bem? O que o pessoal fez? Ao invés de divulgarem o gráfico desse jeito, com o eixo X no zero, onde ele sempre esteve, desde o 6º ano você vê essa bosta desse X no zero, eles resolveram fazer uma própria convenção, deve ter sido uma convenção de professores de matemática, que tirou o eixo X daqui. Os caras tiraram o eixo X daqui e colocaram o eixo X aqui, nos 250 leitos. E aí, como o eixo X estava lá em cima, o que está para baixo dele não faz sentido, né? Então, eles apagaram essa parte do gráfico, e divulgaram esse gráfico. Veja que legal. Esse foi o gráfico que eles divulgaram. Aqui são os leitos totais e aqui os leitos utilizados. Veja como a situação da cidade já não está mais tão crítica. Fala assim, nossa, Gui, isso pode? Então, matematicamente pode. Matematicamente pode. Nada te impede de movimentar o eixo num gráfico. Ele não poderia, pessoal, só para deixar claro aqui a matemática da coisa, não poderia acontecer isso se a discussão fosse de função ou de geometria analítica, que aí eu preciso da origem, que é o ponto 00, bem definido. Nesse caso, eu posso sim colocar o eixo X aqui no 250, e isso não é tão raro assim. O próprio Enem já mexeu nos eixos diversas vezes. Eles tiram o eixo Y do 0, coloca no 1, coloca no 2, coloca no 5. Temos de ficar ligado com isso. Isso aqui foi feito aqui na imprensa para, entre aspas, criar uma fake news. Posso falar que isso aqui é criação de fake news? Porque esse gráfico ele não ilustra direito a situação dos leitos ocupados e totais. Concorda comigo? Por esse gráfico, parece que nós estamos ocupando menos da metade dos leitos totais, quando, na verdade, é muito mais. Está quase já em estado de calamidade. Deu para entender a ideia? Então, matematicamente, nesse gráfico não tem nada errado, mas na interpretação dele, a ideia é justamente que você erre. Tudo bem?
Pessoal, para conseguir organizar, caracterizar e apresentar dados para que a gente possa divulgar essa estatística para o público, em meio de população, amostra, variáveis e tudo mais isso, a gente tem dois tipos de medidas que a estatística se encarrega. Eu vou apagar essa primeira parte para falar com você sobre as medidas que a estatística se encarrega de fazer. Dá uma olhada. Pessoal, vamos lá. Olha, na estatística, a gente tem dois tipos de medida. O primeiro tipo de medida que a gente tem é chamado medida de tendência central. Tendência central. Essas medidas de tendência central são três, tudo bem? Medidas de tendência central são três. A primeira delas é a média. É a média. Nós temos, na verdade, diversos tipos de média. Temos média simples, média ponderada, média geométrica, média harmônica, média aritmética, diversos tipos de média. A gente vai ver que a que mais cai no Enem é a parte da média aritmética, tanto a simples quanto a ponderada. Tudo bem? Bom, na média, o que vai acontecer? O que é a média? A média é simplesmente a soma dos valores, a soma de todos os valores, dividido pela quantidade de valores, pelo número de valores. Simplesmente isso. Tranquilo? Então, essa é a média. Gui, mas como é que eu vou identificar se a média é uma média simples ou se é uma média ponderada? Vamos imaginar que numa determinada escola nós temos o seguinte, ó, nós temos alguns cargos diferentes. Nós temos, por exemplo, o zelador, vou chamar de zelador o pessoal dos serviços gerais, né, que zelam pela escola. Nós temos coordenação, nós temos direção, nós temos os professores. Qual que é a ideia? Vamos imaginar que eu tenha 3 zeladores, 2 coordenadores, 1 diretor e ainda que eu tenha 14 professores. Qual o salário de um zelador de escola? Bom, vamos colocar aqui que é o salário mínimo. Vou até arredondar, R$1.000. Qual o salário de coordenação de escola? Vamos colocar aqui que seja de R$1.400. Qual o salário da direção de escola? Vamos colocar aqui que seja de R$6.000. E vamos colocar ali o salário dos professores, vocês sabem, né? Que é quanto? R$220. Aproximadamente, às vezes 210, que desconta os atrasos. Mentira. Vamos colocar aqui que seja de R$2.000. Vamos colocar mais ou menos aí de R$2.000 a R$3.000. Beleza, legal. Eu quero calcular qual que é a média salarial que essa escola paga para os seus funcionários. E aí eu tenho duas maneiras de pensar. Será que eu posso pegar os salários e somar assim, ó, 1.000 mais 1.400 mais 6.000 mais 2.000 e dividir por 4? Claro que não. Porque eu tenho muita gente, muito mais gente ganhando menos do que gente ganhando mais. Se você simplesmente somar e dividir por 4, você vai ter um valor errado. Tudo bem? Bom, eu tenho que somar todos e dividir por todos. Qual seria o jeito de fazer isso? Eu brinco que é o jeito raiz. O jeito raiz você faria 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.400 e assim por diante. Todos. E dividiria por 20, que é o total de funcionários. Claro que eu não preciso fazer essa conta. Eu posso fazer qual conta? Eu posso fazer assim, ó, 3 vezes 1.000, certo?
mais 2 vezes 1.400, mais, e assim por diante. E depois que eu fizer tudo isso, eu vou dividir por quanto? Depois que eu fizer tudo isso, eu vou dividir por 20, que é o total de funcionários. Gui, por que você está me falando isso? Eu estou te falando isso porque média ponderada não existe. O que existe é média aritmética, que é somar os valores e dividir pelo número de valores. Quando é que eu vou usar a tal, abre aspas, média ponderada, fecha aspas? Quando o cara falar que numa determinada avaliação, por exemplo, conteúdos têm peso diferente, como no Enem, no SISU, ou quando você tiver uma empresa e você tiver vários funcionários ganhando salários diferentes, né? Quando você tiver alguma coisa nesse formato. Mas, gente, para pensar junto comigo. Fundamentalmente, média ponderada não existe. Porque o que a gente faz nesse caso é a mesma coisa que somar todos os valores e dividir pelo número de valores. Então, existe média aritmética. Se você vai fazer do jeito simples ou com ponderação, é uma escolha sua. Aqui a gente poderia fazer 1.000 mais 1.000 mais 1.000, mais 1.400, mais 1.400, mais 6.000, mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000, 2.000, e dividir por 20. Eu prefiro que você pense assim do que você memorize mais uma coisa, tudo bem? Isso é coisa lá do ensino médio que eles querem que você fique memorizando um monte de coisa, tá? Média ponderada não existe. O que existe é média aritmética. Cabeça do aluno do ensino médio nessa hora, puf, o horizonte se abre. Amores, então falei apenas da primeira medida de tendência central. Segunda medida de tendência central. Deixa eu só apagar esse exemplo aqui, ó. Segunda medida de tendência central. Na segunda medida de tendência central, a gente vai ter a tal da mediana. Mediana. Quem que é a mediana? A mediana é o meio de uma ordem crescente. A mediana é o valor central no rol. Gui, o que é rol? Rol significa ordem crescente. Na verdade, pode ser ordem crescente ou ordem decrescente, tanto faz. Mas quando fala rol, geralmente é ordem crescente, tá? Então, mediana é o valor central no rol. Por exemplo, vamos pegar aqui os valores, né? 7, 8, 2, 3, 4 e 0. E mais um ainda, né? E o 6, por exemplo. Quem é a mediana? Mediana é o valor do meio, ponto. Ah, então é o 3. Não. É o valor do meio no rol. Essa sequência está em rol? Ela está em ordem crescente? Não está. Precisamos colocá-la. Na hora que eu colocar essa sequência em ordem crescente, vai ficar 0, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Concorda comigo? Quem que é a mediana? A mediana é o 4. Tudo bem? É o 4 que representa a mediana nesse caso. Então, mediana é simplesmente o valor do meio numa sequência em rol. Tudo bem? Que é simplesmente uma ordem crescente. Legal. Aí, alguém vai me perguntar assim, ô Gui, e se tiver uma quantidade de valores que seja par, como é que funciona? Vamos ver como é que funciona? Dá uma olhada. Vou pegar a mesma sequência de valores e vou tirar o último. Vou tirar esses 6. Quem seria agora a mediana? Bom, vamos ver. A mediana agora seria, vamos colocar em ordem, 0, 2, 3, 4, 7 e 8. A mediana, ela vai estar entre o 3 e o 4. Responde para mim, queridos. Quem é que está entre o 3 e o 4? Quem que está entre o 3 e o 4? Quem que está entre o 3 e o 4? 3,5. 3,5. 3,5, beleza. O 3,5 passa a ser a minha mediana.
Tudo bem? Ai, Gui, mas eu memorizei que quando a quantidade era par, tinha que somar um... Então, querido, somar 3 com 4 dá 7. Dividido por 2 dá 3,5. É a mesma coisa que pensar no meio. Quando você não conseguir pensar quem que é o valor do meio, quem que é o valor central, aí tudo bem. Aí você faz a conta, né? Soma e divide por 2. Mas em todas as outras vezes que você conseguir me falar qual que é o valor realmente do meio, você não precisa fazer essa conta. Tranquilo? Então, 3,5 é a nossa mediana. E a terceira medida de tendência central, vou apagar esse exemplo da mediana, então termina de copiar ele, que eu vou apagá-lo. Pessoal, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá beleza? Vou apagar, então, esses exemplos aqui da mediana. E nós teremos o seguinte. Terceiro caso, né, terceira medida de tendência central é a chamada moda. Moda. O que é que está na moda? Bom, pelo que eu tenho acompanhado, tem um shortinho que está quase na moda. Como é que chama aquilo, gente? Me ajuda aí, aquele shortinho que a pessoa põe e ele fica para o lado, assim, ele fica armado para o lado. Eu não sei o nome, mas eu estou vendo que está na moda. Como é que chama aquilo, gente? Eu falo que aluno vestibulando é uma tristeza, né? Você pergunta qual que é o short que está na moda, a pessoa, hã? Short? Na moda? Cai no Enem isso aí? Deixa eu ver. Short. Boa! Aí sim, short godê. Que samba canção, velho? O cara respondeu samba canção. Samba canção tá na moda desde quando, cara? Samba canção foi moda lá nos anos 60. Nada de samba canção, velho. Samba canção. Short godê, tá? Short godê é um short. Eu acho que é feminino, ou pelo menos eu só vi manequim feminino em lojas, né, de roupa feminina, que a pessoa põe e ele fica armado assim pro lado. É um short até interessante, ele fica armado pro lado, fica bonito, dependendo do look que a pessoa colocar. Eu tô vendo que ele tá na moda, né? Então, é o short godê, certo? Olha lá, me mandaram assim, que anos 60 o quê, Gui? Samba canção, tem um monte de gente que usa, inclusive eu uso, fica muito bonito, acho muito legal. Velho, desculpa, mas tá meio antiquado, entendeu? Samba canção é um negócio meio antiquado. E me mandaram no privado aqui que o short godê é feio pra caramba. Bom, aí é uma questão de gosto, né? Aí é uma questão de gosto. Eu, assim, para mim, eu não usaria. Não acho que combina, assim, com as minhas roupas, né? Com os meus looks. Eu acho que não ficaria legal em mim. Mas sei lá. Sei lá. É bem por aí. A gente faz uma consultoria de moda também, viu, gente? Se vocês precisarem, acessem lá pela Hotmart, viu? É uma consultoria de moda exclusiva com o Gui, considerando todas as probabilidades de você arrasar com a sua roupa, tá? Ai, meu Deus do céu. Isso, aí sim que eu gosto, tá vendo? Já apareceu o pessoal que tem. Olha lá, tá vendo? Gui, eu tenho um short godê. Que legal. Beleza. Olha lá, fica bonito quando de lado, não fica exagerado. Gente, olha a dica que me deram para eu passar aqui para vocês. O short godê é um short tendência que fica bonito quando de lado não fica exagerado. Pronto, já fiz a propaganda. Eu vou ser contratado agora pela loja para fazer propaganda. Ô, gente, vamos lá. Essa moda que a gente está falando tem a ver com a moda que a gente está discutindo? Então, em partes tem. Quando a gente fala de moda, a ideia de moda é a ideia de maioria, e eu queria que você soubesse disso, tá? A ideia de moda é a ideia de maioria. Então, o que isso significa? Maioria não pode ser unanimidade. Se for unanimidade, não é maioria. Que não entendi. Bom,
Se você tiver 80 pessoas dentro de uma sala e dessas 80, 50 estiverem usando esse short tipo godê, você vai poder dizer, olha, está na moda, tem muita gente usando, a maioria das pessoas está usando. Se você tiver 80 pessoas numa sala e as 80 estiverem de short godê, ele deixa de ser maioria e se transforma em unanimidade. Por quê? Porque são todos que estão usando aquele determinado tipo de short. E aí eu tenho uma dica para você, e a dica é séria, tá? Quando todo mundo está usando igual, não é moda, é brega. Quando todo mundo está usando igual, não é moda, é brega. E por que isso? Entenda onde é que está a matemática disso, pessoal. Se você tiver uma sequência, tiver assim, ó, 1, 2, 2, 3, 4, 5, quem que é a moda? A moda é o número 2. Por quê? Porque ele se repetiu mais do que os outros. O 2 é maioria. Legal. Quando você tem, olha que legal, quando você tem 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5 desse jeito, quem que é a moda? A moda passa a ser o 4, porque o 4 se repetiu mais do que todo mundo. Ele é maioria. Mas, se você, por exemplo, tiver isso aqui, quem que é a moda? As modas são o 2 e o 4. Eles são maioria, porque eles estão se repetindo de maneira igual. Então, eles representam a maioria. Mas, se você tiver uma sequência onde você tem assim, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, não tem moda, tá? Essa sequência aqui não tem moda. Gui, como é que chama a sequência que não tem moda? Brega, mentira. É uma sequência amodal. Essa sequência não tem moda. Para quem está assistindo no computador, já sabem a dica, né? É só apertar a tecla Alt, que automaticamente você vai ver essa sequência. Se você não fizer isso, ela vai estar invisível para você. Tudo bem? Pessoal, temos 3 medidas de tendência central, então. A média, a mediana e a moda. A média é somar tudo e dividir pelo número de valores. A mediana é o valor central num rol. E a moda é a ideia de maioria. É o que mais se repete, é o que mais a gente vê. Gente, a média, você pode dividir, por conforto, em média simples e média ponderada. E aí uma definição legal é, a média simples é a soma dos valores dividido pelo número de valores. Tudo bonitinho. Que a média ponderada, você pode colocar que é cada valor vezes seu peso, né? Então ficaria valor 1, ó, valor 1 vezes peso 1, mais valor 2 vezes peso 2, e assim por diante. Dividido pela soma dos pesos, tá? Então, peso 1 mais peso 2, e assim por diante. Mas lembra, conceitualmente isso não existe, tudo bem? O que existe é média aritmética. Então essas são as nossas medidas de tendência central. Tudo bem, gente? Tranquilo? Com essas medidas de tendência central que a gente viu, eu vou separar algumas questões enquanto você termina de anotar, ok? Vamos lá comigo, então. Se tiver pergunta, se tiver dúvida, você me fala, hein? O que você aprendeu na aula de hoje com o Gui? Aprendi que o short godê fica bonito quando não exagera no lado. Fala, Thaís. É pergunta? Não, Gui, minha internet caiu aqui, eu tive que reiniciar, desculpa. Tá tranquilo, beleza.
Pessoal, vamos lá? Vamos pegar a nossa listinha. E eu vou pegar aqui o exercício número 2 da nossa listinha para a gente resolver juntos, ok? Só um segundinho que eu estou com problemas para copiar a questãozinha. Na verdade, é um problema no aplicativo. Agora acho que foi. Pessoal, vamos lá, ó. Então, vamos pegar essa questãozinha número 2, porque ela é uma questãozinha muito comum, muito frequente para nós. Tanto no Enem quanto no vestibular, a gente encontra bastante ela. E ela é uma questão da onde? Do Enem de 2019. Aliás, nessa aula de hoje, eu fiz questão de colocar todas as questões do Enem, tá? Vocês têm todas as questões da lista de hoje e todas são do Enem. Eu coloquei apenas uma parte das questões de estatística do Enem, são apenas 50 questões de estatística no Enem. Então eu coloquei aí para vocês, tá bom? Bom, qual que é a ideia? Eu acho que inclusive ela está com um problema de formatação, essa lista. Tentando entender o que aconteceu, mas depois da aula eu entendo e qualquer coisa eu envio novamente para vocês. Eu acho que ela está com um probleminha de formatação. Pessoal, dá uma olhada. Ele falou assim, ó, o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 m. O que isso significa? Que a soma de todas as alturas dividido por 20 dá 1,80 m. Antes de qualquer coisa, peraí, a soma dividido por 20 dá 1,80 m. Então, quanto é a soma? 20 vezes 1,80 m, concorda comigo? Então, é 2 vezes 18, dá 36 metros. Somando a altura de todos os jogadores, dá 36 metros. Legal. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 20 centímetros ou 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Veja, se o cara é 0,20 mais baixo, então o que vai acontecer? Eu tenho que tirar 0,20 daqui. Logo, eu terei 35,8 metros. E eu vou ter que pegar esses 35,8 e dividir por quanto? Por 20. Ou seja, eu vou dividir 358 por 200. Concorda comigo? De boa? Ou, se você não quiser ter trabalho para fazer a conta, né, você até pode ou multiplicar esse cara por 5 ou dividir por 2. 358 dividido por 2 vai dar quanto? 358 por 2 vai dar quanto? 17,9. 17,9 por 2. Beleza. Então, ou melhor, desculpa, 358 por 2 dá 179. Agora sim, 179. Então, por 200, eu ando duas casas decimais e eu tenho 1,79. Gui, essa é a única maneira de fazer essa questão? Não. Eu poderia pegar a diferença, que é de 0,20, e dividir pelos 20 jogadores. Dividir pelos 20 jogadores. E eu iria achar 0,01 metro de variação e daria 1,79 também do mesmo jeito. Nossa, Gui, bem mais fácil, bem mais simples. Sim, nessa pergunta é mais fácil e é mais simples. Mas existem casos em que você precisa fazer com a soma para não se confundir. Então, só toma cuidado, tá bom? Se ele falar somente da diferença, tranquilo, você pode fazer com a diferença dessa maneira. Mas saiba fazer também, saiba estruturar a continha desse jeito aqui de cima. Veja, questão muito fácil, certo? Do Enem do ano passado. Tranquilo? Então, temos aí questõezinhas muito fáceis utilizando estatística. Ainda do Enem 2019, porque não foram poucas questões em 2019, ainda de 2019, temos a questão número 7. Veja aqui a questão número 7, pessoal.
Dá uma olhada aqui, ó. Espera aí, ficou ruim para ver, né? Espera aí, agora vai. Ó, questão número 7. Ele falou que os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. As alturas, legal. Ele falou que a média de altura da turma é 1,65, a moda é 1,70, ou seja, a maioria é 1,70, e a mediana é 1,67. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 66, 67, 68, e as suas alturas não são iguais às de nenhum outro colega de sala. Legal, beleza, ok. Ele falou quantos alunos eu tenho? Não. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, né, respectivamente, quanto? Pessoal, vou te dar 3 minutinhos para que você pense nessa questão. Então, ele dividiu em 2 grupos, certo? Ele falou que essas notas não se repetem. Ele te falou a moda, a média e a mediana e te deu as alturas de alguns alunos. 3 minutinhos para você pensar e tentar marcar uma resposta para essa questão número 7 e a gente já verifica ela. Bora, pessoal? Vamos lá, vamos tentar fazer isso aí. Pessoal, várias pessoas me responderam aqui que marcariam letra C para essa questão, que seria futebol, futebol, basquete, basquete. E eu queria saber o porquê. Por que que a gente marcaria a letra C para essa questãozinha? Me conta aí, por que letra C para essa questãozinha? Por que letra C? Ô Gui, posso falar como que eu fiz? Pode. Eu
Eu fiz tipo um exemplo, assim, como se fosse quem joga futebol, quem joga basquete. Aí eu pus por letras. Como o basquete tinha um a mais, aí eu pus, por exemplo, 3 futebol, 4 basquete. Então, a mediana seria o do meio, exatamente, é o do basquete, porque aí eu fico com um número ímpar. E aí a mediana é 1,67, então 1,67, 1,68 joga basquete e o restante futebol. Entendeu? Muito bom. A ideia, Karina, eu nem preciso, na verdade, Ana, de pensar tudo isso, entre aspas, tudo isso que você fez. Qual que é a nossa ideia? Imagine uma sequência com todos os valores. O valor central, o valor do meio, o valor central, é o valor 1,67, certo? Esse aqui. Ele falou que um grupo tem um a mais do que o outro. Para quê? Justamente para que a gente não tenha uma divisão na metade ou não tenha um valor par. E aí eu tenho o seguinte, querido, desse valor para cima, todos jogam basquete. E a partir daqui, ó, para baixo, todos vão jogar o quê? Futebol. Eu nem precisava, na verdade, saber a moda, saber a média. Não precisava. Eu só precisava saber a mediana. É a mediana que divide esses caras no meio. Então, eu peguei o valor do meio e os para cima. Então, realmente, a letra é a letra C. Futebol, futebol. Basquete, basquete. Tranquilo? De boa, né, pessoal? Então, questãozinha aí do Enem de 2019, pedindo simplesmente para a gente fazer essa continha aí, simples, né? Outra questãozinha que foi de 2019, super tranquila, é essa aqui, ó, essa questão de número 5 que a gente tem. Questão número 5, pessoal, ela disse o seguinte para nós, olha que legal que é o número 5. Então, fizemos a 1, fizemos a 7, estamos na 5. A 5, o que me importa mais é a tabelinha, né? Ele falou assim, ó, em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Ele falou assim, a média diária de garrafas fora das especificações no período é de quanto? Gente, a média diária vai ser o seguinte, vai ser média ponderada. Eu vou multiplicar 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. E vou dividir pelo total de dias que a gente tem. São 60 dias. Veja, são 60 dias. Teve gente, na verdade, que confundiu se precisaria considerar a quantidade zero de garrafas fora da especificação. Gente, considerar eu, entre aspas, preciso, né? Eu vou considerar. Mas na hora de somar, veja, é 52 vezes zero, então você não soma nada. Então eu vou ter 5 mais 4 são 9, mais 3 são 12. 12 em 60, que dá 1 quinto. Concorda comigo? Esse 1 quinto é a mesma coisa que 0,2. A letra, 0,2. A letra é a letra B de bola. Tudo bem? Gente, temos zilhões de exemplos de questões absurdamente fáceis de estatística no Enem e nos vestibulares. Cai demais esse conteúdo, nós não podemos nos dar ao luxo de não treiná-lo, porque estatística sempre vem com pegadinhas no enunciado, sempre vem com um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Agora, eu queria que você pegasse as suas canetinhas coloridas de volta, porque a gente vai voltar no seu resumo para que a gente fale das outras medidas. Eu falei com você das medidas de tendência central, que são média, moda e mediana. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre as medidas de dispersão. As medidas de dispersão são quais? Variância e desvio padrão. Variância e desvio padrão. Essas são as medidas de dispersão que estão disponíveis para nós. Beleza, vamos lá uma olhada. Vamos pegar aqui as canetinhas coloridas
Pegue as suas, já peguei as minhas. E vamos colocar aqui, ó. Esqueci de mudar aqui, agora sim. Ó, vamos colocar aqui a bolinha relativa. Vamos colocar aqui a bolinha relativa às medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Qual que é a ideia, pessoal? Quando a gente fala em medidas de tendência central, é porque a gente está olhando para o centro da nossa sequência. A gente está olhando para o centro de uma sequência de valores. Quando a gente fala em medidas de dispersão, é porque a gente está olhando para as pontas, tá? Então, ó, aqui as medidas de dispersão agora. Medidas de dispersão. Qual que é a ideia, pessoal, das medidas de dispersão? Nós temos duas, como eu já falei para vocês. A primeira delas é a variância. E a segunda delas é o chamado desvio padrão. Desvio padrão. Certo? Pessoal, a variância e o desvio padrão, eles medem basicamente a mesma coisa. Os dois estão vinculados a uma medida de, fundamentalmente, regularidade. Regularidade. O que quer dizer regularidade? Quer dizer se um valor está desviando muito ou desviando pouco da sua própria média. Essa regularidade, ela pode ser desejável ou não. Exemplo, Gui, como é que seria um exemplo disso? Olha, de repente você diz para mim que tem um nadador na equipe olímpica do Brasil, que tem uma média de tempo na prova de 100 metros livres de... 100 metros lá na piscina, né? 100 metros livres, acho que é corrida, né? Ele tem uma média de tempo lá de, sei lá, 23 segundos. Mas tem hora que esse cara demora 29 segundos, tem hora que ele demora 12 segundos. Esse cara não é nada regular. A regularidade dele é baixa. Concorda comigo? Então, o desvio padrão dele vai ser baixo. Deu para entender a ideia? A variância dele vai ser baixa. Tudo bem? Desculpa. Se ele não for regular, o desvio vai ser alto. E a variância vai ser alta. Falei o contrário. Desculpa. Agora, se ele for regular, se ele tiver ali uma média de 23 e variar entre 21, 24, 22, aí tranquilo. Aí ele tem uma ótima regularidade. Portanto, o desvio padrão nele é baixo e a variância também é baixa. Gui, como é que se calcula a variância e o desvio padrão? Bom, vamos lá. A título de Enem, você não precisa preocupar com o cálculo nem da variância, nem do desvio padrão. O que a gente pode colocar aqui, que não custa nada eu te falar, é que o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. O desvio padrão é muito fácil de calcular. É só você calcular a raiz quadrada da variância, certo? O problema, na verdade, é calcular a variância. Para calcular a variância, nós teríamos uma sequência de passos para isso. Para o Enem, para a grande maioria dos vestibulares, isso aqui está fora das perguntinhas, isso aqui está fora do alcance das questões. Tranquilo? Mas, pelo sim, pelo não, qual que é a sequência de passos? Você calcula a média, você calcula a média, você calcula os chamados desvios médios. O que são os desvios médios, Gui? Eu vou fazendo um exemplo, acho que é mais fácil, acho que fica mais prático para você. Exemplo, ó, 7, 3, 10 e 2. E 4, vai, só para não ficar ruim.
7, 3, 10 e 4. Beleza. Quero calcular o desvio padrão. Como é que funciona? Vamos lá. Primeiro passo, calcular a média. 7 mais 3, 10 mais 10, 20 mais 4, 24. Dividido em 4 valores, a média é 6. Então, calculei a média deu 6. Tudo bem? Segundo passo, calcular os desvios médios. Quanto que eu variei de 6 para 7? 1. Quanto que eu variei de 6 para 3? 3. De 6 para 10? 4. De 6 para 4? 2. Então, eu vejo a diferença entre o valor que eu tenho e a média. Tá bom? Então, 7 menos 6, 6 menos 3, 10 menos 6 e 6 menos 4. Aí, eu vou pegar esses desvios médios e vou elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado. Na hora que eu elevar ao quadrado, vamos lá, vamos ver. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16 e 2 ao quadrado dá 4. 16 com 9 são 25, com 5 são 30. Legal? Então, eu elevei ao quadrado, o quarto passo é somar. E na hora que eu somar, esse valor aqui, ó, eu vou somar, desculpa, e vou dividir por 4. Então, eu somei, deu 30, e eu vou dividir por 4 agora. Isso aqui deu 7,5. Essa soma dividida por 4 já é a minha variância. Então, 7,5 é a minha variância. Aí, Gui, eu quero fazer o desvio padrão. Tudo bem. Agora você vai tirar a raiz da variância. Então, a raiz quadrada de 7,5 é o desvio padrão nesse caso. Então, de novo, dificilmente você precisará disso em algum vestibular. E nem menos ainda, mas, pelo sim, pelo não, para calcular o desvio padrão, são esses 5 passos. Calcula a média, calcula os desvios médios, eleva ao quadrado todos os desvios médios, soma todos, divide pelo número de valores, certo? Aquele 4 é porque, vou até colocar N aqui, ó. Vai que alguém falar, tem que dividir sempre por 4. Não. Eu divido pelo número de valores, tudo bem? Esse cara já é a minha variância. E o quinto passo é falar que o desvio é a raiz da variância, tudo bem? Nós temos uma fórmula que faz isso tudo numa tacada só. E aí, deixa eu já te dar uma dica. Se você for para algum curso que mexer com estatística, você vai ter que aprender a fazer variância e desvio padrão, e aí sim você vai usar bastante. Só que eu vou te dar uma diquinha minha, dica do Gui. Se você for para algum curso que vai ter alguma disciplina chamada estatística, alguma coisa, anota essa merda num lugar que você lembra de consultar, porque eu vou te contar uma parte bem séria e triste. Isso não tem em nenhum lugar, nenhum livro didático e nem na internet. E não querendo me achar, ninguém vai te explicar desse jeito. Porque o que eu fiz aqui? Eu peguei a fórmula que calcula o desvio padrão e elaborei um passo a passo. Na verdade, esses 5 passos que eu estou aqui é só a fórmula do desvio padrão, que é o somatório de 1 a n de x menos xo elevado ao quadrado dividido por n elevado a meio. Entendeu por que eu fiz um passo a passo, velho? Porque se eu escrever isso no quadro, você vai sair correndo. Então, eu preciso de um passo a passo. Beleza? Então, é legal que você lembre disso aqui. Lá no ensino superior, tem um monte de gente que me chama e fala assim, Gui, pelo amor de Deus, me lembra aqui como é que é o esquema do desvio padrão, que eu não consigo fazer, eu não consigo me lembrar. Beleza? Pessoal, então essas são as nossas medidas de dispersão, certo? Tanto a variância quanto o desvio padrão são vinculados à regularidade. É muito mais importante que você saiba a ideia do desvio padrão e a ideia, né, da variância, que eles estão vinculados à regularidade, do que calculá-los, tá? Mas a gente coloca o cálculo aí também. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, né? Veja, desses cálculos dos desvios, né, desses cálculos aqui de
de variação, né, de variância e de desvio padrão, as chamadas medidas de dispersão, eu nem tenho exemplos para vocês do Enem, porque a lista de hoje, como eu comentei, é só de Enem, eu nem tenho exemplos para mostrar para vocês, nem que eu quisesse, eu vou pegar um aqui, não tem exemplos para mostrar para vocês, tá? Então, para o Enem, o que você tem que se preocupar quando tem é com a ideia. Desvio padrão mede regularidade, ok? Tranquilo? Pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui. Eu fiz 2 dos exercícios, eu não quero fazer mais exercícios, porque eu quero que você faça. Quero que você pegue, são 50 exercícios para você se divertir. Todos já estão aí com resolução comentada, e se rolar mais dúvida é só me mandar aí, por gentileza, que eu gravo, né? Aqueles que vocês pediram aí na última semana, gravei, todos já estão lá no QR Code, tá bom? Eu agradeço vocês pela presença, agradeço vocês pela participação, pelo carinho de sempre, e agradeço também àqueles que, por algum motivo, não vão fazer a revisão, pela companhia aí durante o curso, né, nesse ano de 2020, viu? Sou muito grato aí pela companhia de todos que estão assistindo de maneira ao vivo, todos que estão assistindo também gravado depois, né? Eu sei que tem bastante gente que assiste também gravado. Amores, sou muito grato a vocês, principalmente pela companhia, pela compreensão, né? E de ter realmente acreditado que daria certo. E eu confesso a vocês que em nenhum momento, não é clichê não, mas em nenhum momento eu pensei que não daria certo. Eu pensei apenas que nós é que tínhamos que fazer dar certo. Eu de um lado, vocês do outro, né? Cada um no seu barco. Eu não gosto dessa ideia de nós estamos no mesmo barco. Nós não estamos, não. Cada um de vocês está num barco diferente, atravessando a mesma tempestade. Mas isso não muda de que juntos somos mais fortes e seremos ainda mais, tá? Então eu convido todos aí a fazer a revisão, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na hora da sua provinha. Tranquilo? Então, para quem for aí junto comigo para a revisão, estaremos juntos aí. A gente passa o Natal, passa o Ano Novo e estaremos juntos. Gente, muito obrigado por tudo, viu? Um abraço, um beijo, um queijo para vocês. Fiquem com Deus. Falou, tchau e até a revisão. Beijo, gente. Até mais. Brigadão. Fiquem com Deus.